Encontros vocálicos. O que seriam os encontros vocálicos? Encontros, obviamente, de vogais. Para quem não lembra quais são as vogais são A, E, I, O, U. Só que nós não podemos esquecer o seguinte, entre as vogais tem essas que são mais fracas. Até graficamente você já identifica. O I e o U são consideradas semivogais. Elas também podem ser vogais. Quando elas são vogais, normalmente elas ganham acento. O que significa isso? Qual a diferença entre a vogal e a semivogal? A vogal é porque ela é amplamente articulada. Quando eu falo, por exemplo, rainha, você ouve o i. Quando eu falo Bahia, você ouve o i. Quando eu falo saúde, você ouve esse u. Mas muitas vezes ela é fraca. Então, na hora de ser pronunciada, ela desaparece na pronúncia. Por exemplo, ouro. Você não ouve o ouro. Quando eu falo loira, quase você não ouve o i. Beijo, o i desaparece. Couro, o u desaparece. Quando ele está muito fraca, ela é considerada semivogal, ok? Quando ela é muito fraca, ela é considerada semivogal. Aqui está mais ou menos apresentado para vocês a classificação disso. O hiato é quando nós temos uma vogal, ela é forte e na hora da separação de sílabas ela fica independente, ok? Sa, u, d, 3 sílabas. Ba, u, esse u é pronunciado, por isso que ele vai ganhar acento. Sa, i, da, ele é pronunciado, por isso que ele ganha acento. Rainha, esse i é audível, só que ele não ganha acento porque ele vem precedendo de uma nasal. Então, toda vez que tiver uma nasal no final, ele não vai ganhar acento. Então, bainha não tem acento, rainha não tem acento por causa do NH aqui, ok? No ditongo, nós sempre temos uma vogal e uma semivogal. Então, por ser fraca, ela ela fica atrelada à vogal, a mais forte. Então, por exemplo, couro, igual pai. Você articula a boca uma única vez. Você fala pai, você não fala ele é meu pai. Meu pai, ninguém fala pai, as pessoas falam meu pai. Então, é uma única abertura da boca, uma única sílaba. Já o tritongo, vai ter sempre uma vogal no centro e 2 semivogais, 2 fracas. Por exemplo, Paraguai, uma única abertura da boca e vai uma vogal no centro e 2 semivogais. Vogais nunca ficam juntos, tem que lembrar disso, ok? Vogais nunca ficam juntos. O que fica juntos é sempre uma vogal e uma semivogal. Normalmente o i ou u, mas é importante também observar algumas coisas interessantes sobre essa questão. Lembra que fonética trata do som, então não importa pra gente exatamente a letra que aparece na palavra, mas você tem que se fixar no som que você está ouvindo, aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, beijo, aqui nós temos um ditongo, tá vendo? Um ditongo, porque a gente é uma vogal e uma semivogal. Beijo, 2 sílabas. Ouro, 2 sílabas. Caixa, 2 sílabas. Céu, uma sílaba só. Uma vogal e uma semivogal. Mas pode aparecer o seguinte, uma letra diferente. Mas o que nos interessa, a gente tem que se orientar pelo som. Quando você fala não, embora apareça um O, na verdade isso daqui é um U. Você pronuncia como U. Portanto, é uma vogal e uma semivogal. Isso aqui também é um ditongo. Isso é classificado como ditongo. Embora graficamente apareça um O som é de U. Então, isto é um ditongo. Mesma coisa na palavra mãe. Embora termine com E, o som é de I. Mãe. Então, isso é um ditongo. É uma vogal e uma semivogal. Névoa. Por exemplo, você tem o O e o A, mas o som, na verdade, é um som de U. Que a gente pronuncia névoa. Então, é uma semivogal e uma vogal. Ok? E, por incrível que pareça, quando termina em M, nós temos um ditongo nasal, porque a gente pronuncia aqui. Amam. Então, o som, embora termine com M, o som é de U. E isso é uma grande pegadinha de vestibular, porque quando eles pedem numa prova assim, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam um ditongo, muitas pessoas simplesmente esquecem que isso aqui é um ditongo. Porque o que interessa, tem que lembrar isso sempre, o que interessa é o som, não a letra que está aqui. Ok? Nos tritongos temos também a mesma questão, nesses tritongos. Uruguai, aqui é nítido, aqui é fácil de você identificar. Você tem uma vogal no meio e 2 semivogais. Aqui já está menos claro isso. Saguão, você tem que lembrar que o som aqui é o som de U. Então é uma vogal no meio e 2 semivogais.
saguão, porque o som é de U. E desaguam, embora termine com M, isso aqui também é um tritongo. Desaguam, som é de U de novo, ok? Então, desaguam é tritongo, saguão é tritongo, ok? O Uruguai, esse já é mais óbvio, você visualiza na própria palavra o tritongo. Isso é fundamental para você saber, por exemplo, as regras de acentuação. É isso.